Nós vamos falar hoje sobre o desempenho da CPU e também sobre as configurações básicas de um computador. Sobre o desempenho da CPU, ela tem inúmeras variáveis que você pode analisar para verificar se uma CPU é rápida ou não. E as duas variáveis mais importantes para poder se definir isso, podemos dizer que é o clock e os núcleos que fazem parte dessa CPU. O que seria o clock? O clock é uma palavra em inglês que significa relógio. E esse relógio, ele é um dos dispositivos que existem na CPU e é capaz de medir o desempenho do processador. Então, essa velocidade que esse clock ou esse relógio faz, que é medido, a unidade de medida que ele utiliza é a frequência. E o que é que o clock faz? Ele vai sincronizar todas as operações do computador e transformar esse sincronismo em medida de hertz, que é a unidade de medida de frequência. Então, ele vai verificar a quantidade de ciclos que esse processador consegue fazer por segundo. Então, cada ciclo, para vocês terem noção, cada ciclo ele consegue ter bilhões de transistores sendo executados, abrindo e fechando. Transistores é um dos equipamentos que fazem parte da CPU e do computador. Então, em apenas um segundo, em um ciclo, bilhões de transistores são utilizados, estão sendo executados. Aqui um exemplo. Uma CPU que tem um clock de 3,2 GHz, ele vai executar 3,2 bilhões de ciclos por segundo. Se fosse 3,2 MHz, ia ser 3,2 milhões de ciclos por segundo. E assim por diante. Normalmente, a unidade que ele mais comum de encontrar de clock de processadores ou é em gigahertz ou em megahertz, mas os mais comuns são em gigahertz. Aqui nós temos duas imagens que mostram o sistema conseguindo detectar esse clock, essa velocidade da CPU. Nessa imagem aqui da esquerda, nós podemos observar que o clock dele é 2321.16 MHz ou 2.3 GHz, que é a velocidade, speed e velocidade da CPU. E nesse outro aqui da direita, ele encontra que é 3.168 MHz ou 3,1 GHz. As CPUs que são produzidas hoje em dia, elas são multitarefa. O que seria multitarefa? Que elas são capazes de realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. E uma das coisas que facilita que essa multitarefa aconteça é que a CPU seja composta por núcleos. O que seria o núcleo? Essa é a unidade que tem uma subunidade da CPU responsável para processar de forma separada uma instrução. Então, se você tem uma CPU que possui dois núcleos, ele vai conseguir, teoricamente, executar duas tarefas, duas instruções, dois programas ao mesmo tempo. E quanto mais núcleos você tiver, mais tarefas simultâneas você vai conseguir executar. Então, em um único dispositivo de CPU, você pode ter mini CPUs ou os núcleos para poder fazer esse papel da execução. No sistema operacional atual, só o sistema operacional por si só, ele tem dezenas de processos, que esse termo aqui, processo, significam programas em execução. Programas que estão sendo executados, eles são chamados de processos. Então, só no sistema operacional, sem você abrir nada, ele vai ter dezenas de processos que estão sendo executados ao mesmo tempo. E se você tem uma CPU com mais de um núcleo, esses processos podem usar os dois núcleos ao mesmo tempo, e que vai acabar aliviando a CPU por ela ter essa multitarefa. E você vai conseguir ter um resultado melhor de execução desses processos. Não adianta você ter uma CPU com clock lá em cima, com quantidade de núcleos lá em cima, mas mesmo assim ela pode não ser vantajosa. Por quê? Porque além dessas duas características, existem outras características que vão influenciar na relação
custo-benefício dessa CPU, no equilíbrio dela. Um exemplo que a gente pode considerar, principalmente nos smartphones, é a questão do consumo de bateria. Se você tem uma CPU que tem um consumo alto da bateria, ela não é uma CPU vantajosa para smartphones, por exemplo. Porque, principalmente, se ela chegar, os desempenhos dela dos clocks chegarem sempre ao topo, vai estressar a CPU, vai forçar a capacidade dela e isso vai fazer com que a bateria drene mais rápido, a bateria acabe mais rápido. Então, as empresas fabricantes de CPU, elas estão sempre em busca de um equilíbrio, buscar sempre equilíbrio, velocidade, multitarefa e questão de economia de bateria. Outro fator também que é levado em consideração, além do consumo da bateria, é a questão da dissipação do calor. Existem processadores que eles deixam os dispositivos mais quentes do que outros. Os engenheiros responsáveis pelo desenvolvimento dessas CPUs, eles tentam buscar tecnologias para que esses processadores não liberem tanto calor, não faça a dissipação do calor e deixe o dispositivo quente. Núcleos, nós podemos encontrar CPUs com 2 núcleos, que são conhecidos como dual core, com 4 núcleos, também que são conhecidos como quad core, 8 núcleos são conhecidos como octa-core, 16 núcleos como hexacore, e acima disso nós chamamos de multicore, para poder generalizar. Aqui tem uma imagem que mostra como é que seria essas CPUs, a CPU com 2 núcleos, com 4 núcleos, com 6 núcleos, com 8 núcleos e com mais de vários núcleos. Aí você chama de múltiplos core ou multicore. E cada partilhazinha dessa seria um núcleo interno à CPU. Ele trabalha de forma independente e consegue executar instruções. Então, quanto mais núcleos você tem na sua CPU, mais operações você vai conseguir realizar de forma simultânea. É igual, por exemplo, um banco. Quando um banco tem apenas um caixa de atendimento, ele só vai poder atender um por vez. E isso vai deixar a fila mais lenta para poder ter todo mundo atendido. Quando você tem 4 ou 8 caixas de atendimento funcionando, você consegue fazer a fila andar mais rápido. Então, sempre é bom quando você tem esse paralelismo, essa execução, esse funcionamento simultâneo de serviço. Na hora de você comprar um computador, de analisar um computador, você deve levar em conta vários critérios, né? Eu selecionei aqui os critérios que eu considero ser mais importantes, dependendo da necessidade que ele vai ser utilizado esse dispositivo. Então, as principais variáveis que devem ser levadas em conta na hora de escolher o computador seria o processador, é a primeira coisa que a gente deve observar, o processador e o desempenho desse processador. Aí você tem que fazer pesquisa sobre esse modelo de processador do determinado computador que você está à procura, ou celular, ou outro dispositivo eletrônico. O armazenamento, que tipo de armazenamento você vai usar, o tamanho desse armazenamento, qual é a tecnologia, vai ser um HD, vai ser um SSD, que é uma outra tecnologia. Aí você tem que verificar e ver qual é a mais vantajosa, em termos de preço e em termos de desempenho. Memória RAM, ela é responsável pela execução dos programas do seu computador. Então, todos os programas, todos os arquivos, tudo que está em execução no seu computador vai ter que estar armazenado nessa memória. Então, ela é muito importante, porque tudo vai passar por ela. Nós temos o sistema operacional, que aí é mais por questão de gosto, e também tem sistemas operacionais que funcionam melhor em determinadas arquiteturas de computadores do que em outras. Tem computadores, por exemplo, que quando ele vem de fábrica com um sistema operacional. Quando você muda esse sistema operacional, às vezes pode acontecer de a bateria acabar mais rápido, ele consumir mais a bateria. Ele pode acontecer de ter alguns bugs nos drives do mouse, por exemplo, do teclado, da webcam e no aplicativo. Ele também pode acontecer de ele deixar o sistema ficar mais lento, por conta que aquela arquitetura não foi feita para aquele sistema operacional. Mas, normalmente, os sistemas operacionais são feitos para que suportem arquiteturas das mais variadas formas. Existem telas que consomem mais energia, tem telas que consomem menos.
as telas do tipo LED, elas consomem menos energia do que as telas do tipo LCD. Então você deve analisar tudo isso, o tamanho da tela, qual o tamanho que é melhor para você, qual a tecnologia que ela utiliza, qual a resolução dela. Então, se você for se adentrar só na questão de tela, tem muitas características que você deve observar na hora de poder escolher a tela de um computador. E por último, nós temos a placa de vídeo, ou também simplesmente chamada de GPU. Esse dispositivo aqui, ele é útil quando você está com a intenção de usar o computador para fazer edição e mexer você quer rodar jogos, você quer editar imagens, editar vídeos, você quer fazer um processamento alto na questão de multimídia, aí você deve olhar para esse ponto aqui com atenção maior. Agora, se não é o foco, você pode usar uma placa de vídeo simples. E o processador, que é a CPU principal, ela não vai fazer esse papel. Quem vai fazer é a placa de vídeo. Para evitar que essa CPU se sobrecarregue, porque ela tem outras funcionalidades, outras atividades para se resolver. E se ela tentar resolver a questão de gráfico, vai sobrecarregar muito a CPU. Por isso que criaram essa outra placa de processamento chamada de GPU. Aqui nós temos um computador de mesa, conhecido como desktop, onde ele tem um processador de 3,2 GHz, aqui é o clock dele, expansível até 4,6. Esse expansível aqui é chamado de Turbo Boost. O que é que acontece? Quando o computador está na média de 3,2 GHz de velocidade, aqui é a memória cache de 12 MB. Essa configuração aqui, ela é uma configuração que você pode considerar como sendo muito boa. A memória RAM dele é 16 GB. A tecnologia que ele usa é DDR4, aqui é a frequência dele de velocidade. Armazenamento. Aqui ele tem dois tipos de armazenamento, um SSD de 256 GB e um HD de 2 TB. Então, o que é que acontece? Como ele tem dois tipos de HD, o que é que vai acontecer? Aqui, nesse SSD, ele vai instalar o sistema operacional para poder o sistema operacional rodar e executar de forma mais rápida, mais veloz. E esse HD aqui de 2 TB, ele vai ser responsável para armazenar informações que você vai deixar guardado, como imagens, músicas, programas instalados, entre outras coisas. O monitor tem uma tela LED de 15,6 polegadas. LED, como falei para vocês, é a tecnologia que economiza mais energia. A qualidade da imagem é melhor também. Sistema operacional, ele vem com Windows 10. Aí aqui é a placa de vídeo dele. E o preço do computador, R$7.000. Não sei se já mudou o preço, mas quando eu pesquisei era R$7.000. Aqui nós temos de um notebook, também com uma configuração avançada. Ele tem Intel Core i7. O i7 ele possui 8 núcleos. As famílias i7 possuem 8 núcleos. A família i5 possui 4 núcleos. E a família i3 possui 2 núcleos. Aqui é o modelo dele, que vocês podem pesquisar usando essa numeração. Aqui. Mas aqui não tem o número do clock. Aí você tem que pesquisar esse modelo aqui lá na especificação tem dizendo qual é a velocidade do relógio dele. Memória RAM, ele usa DDR4 e 32 GB. É o dobro do computador. O HD, ele tem um HD de 1 TB e um SSD de 1 TB. Então ele também usa dois tipos de HDs. Esse aqui é mais rápido do que esse anterior aqui. Monitor tela LED 17 polegadas. A tela dele é maior do que a do computador desktop. Tem uma operacional Windows 10 e a placa de vídeo uma NVIDIA de 8 GB. E aqui nós temos o Samsung Galaxy S10. Aqui as configurações dele, a CPU dele são 8 núcleos, octa-core, 8 núcleos. Aí ele usa aqui a tecnologia 64 bits, 7 nanômetros e núcleo que ele possui. Aqui ele tem núcleos com clock de 2,8 GHz, núcleos com clock de 2,4 e núcleos com clock de 1,7. Memória RAM de 12 GB. E ele possui memória interna de 512. Aqui é o monitor dele, que é uma tela LED, AMOLED que eles chamam. E aqui é a resolução, que é Quad HD. É 4 vezes a resolução do HD. E aqui o sistema operacional que roda sobre esse dispositivo, e aqui é a placa de vídeo dele.